será projetado isso em nosso telão para aqueles que acompanham as redes sociais, o grupo de WhatsApp da igreja. Então já viram divulgada lá a mensagem, ou esta arte aí para este mês de junho, permitindo o Senhor, iniciando hoje, durante os próximos 4 domingos, nossas reflexões atenderão ao tema proposto, bênção temporã. Pode passar o próximo slide, ali você não vai enxergar, mas o próximo você vai enxergar. Pode colocar isso. Então abra lá o texto de Neemias. Neemias está praticamente também no centro da sua Bíblia. Alguns vizinhos da esquerda, primeiro da esquerda Jó, depois você vai ali encontrar os livros vizinhos. Livro de Neemias, no capítulo 6. Apenas 2 versículos, começando então do trecho do verso 15. Livro de Neemias, no capítulo de número 6, leitura do verso 15 até o verso 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, ou setembro, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Vamos mais uma vez, irmãos e irmãs, orar, buscando a direção do Senhor para esse tempo que vamos nos dedicar na reflexão da sua palavra. Diante de Ti, Senhor, nos colocamos com a Tua palavra aberta e nós confessamos a nossa absoluta dependência do Teu Santo Espírito para que ative a nossa consciência, a nossa razão, a nossa capacidade de compreensão, Senhor, mas também o nosso coração espiritual, para que possamos, ó Pai, não apenas compreender a Tua palavra, mas também, ó Deus, tê-la como fonte de luz e de vida e que molda, Senhor, ou que deve moldar a cada dia as nossas ações, palavras, pensamentos, olhares, para que tudo em nós, ó Pai, esteja a serviço do Teu reino. Faz, ó Deus, com que a Tua palavra, na ação do Teu Santo Espírito, nos convença dos Teus santos propósitos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bênção temporã não é o que você pede nem merece, mas sim galardão antecipado. Difícil, mas necessário o tema para nossa reflexão. Pode passar o próximo slide. Está uma definição rápida aí que você pode pegar na própria internet, no Google, mas como é aquilo que eu compreendo ser a explicação para temporão, então está aí. O que é temporão? É aquilo que ocorre fora do período ou época ideal, que acontece antes do tempo esperado, extemporâneo, frente fria, por exemplo. Eu me lembro que quando cheguei aqui, no ano que eu cheguei aqui, em 2002, em São Paulo, em dezembro daquele ano, imagina, 21 anos atrás, chegou a 5 graus, e eu vinha de Goiânia, onde, quando faz 35 graus, a gente bate queixo, né? Como diz o caipira, um lugar, uma terra muito quente. E no mês de dezembro de 2002, dezembro de 2002, a temperatura chegou a 5 graus. Em São Paulo, nada mais estranho, porque às vezes isso acontece mesmo. Mas não é comum esperar 5 graus para o mês de dezembro. É aí que se aplica a expressão temporã, ou seja, aquele frio de dezembro, um frio de 5 graus, foi um frio temporão, né? Chuva também, ainda que possa chover a qualquer momento, mas tem momentos em que a chuva é mais aguardada, tipo de dezembro até finalzinho de março ali, ou quem queira, fevereiro, a chuva nos visita praticamente, pelo menos aqui na região do Sudeste, praticamente todos os dias, né? E também frutos temporãos.
né? De repente, lá no quintal da sua casa, você tem ali um pé de algum tipo de fruta e que você já sabe os meses em que aquela árvore produz fruto, e de repente você acorda de manhã, vai lá no quintal, olha para para o seu pé de fruta, que eu não sei qual é, e você encontra ali, né? Olha que coisa linda, nasceu aqui. Então esse é chamado de fruto temporão. Disse também, né, da planta que floresce antes do tempo normal. Disse também do filho que nasce depois de muitos anos de nascimento do seu último irmão. Imagina, algumas pessoas já passaram por isso, né? Chamado de filho temporão, ou seja, aquele que nasceu que você não estava esperando, né? Então a palavra temporã é disso que eu quero utilizar, essa expressão, né? Aquilo que você não estava esperando. Aliás, todo mundo precisa de bênção, todo mundo quer bênção, e muitas vezes nós pedimos bênção e colocamos uma lista enorme para Deus de bênçãos. Às vezes nós fazemos até mesmo a oração de Isaías, né? Aliás, do Ezequias, o rei Ezequias, diz: olha, Senhor, eu mereço, eu sou um homem íntegro, uma mulher íntegra, temente ao teu nome, ando nos teus caminhos, eu mereço. Então a gente muitas vezes coloca essa condição diante de Deus como que imaginando ou crendo que bênção é um direito nosso. Aliás, há uma canção assim, né, Lília, não sei se você conhece, quando diz que bênção é um direito nosso. Sim, é um direito nosso, não por merecimento, mas porque Deus nos prometeu nos abençoar. E ainda que Ele tenha prometido, a gente não pode colocar essa situação como se fosse algo que a gente vai requerer de Deus, tá? Pode passar o próximo. E galardão, em poucas palavras, a palavra grega, né, miston ou mistos, dá a ideia de salário, recompensa, benefício, pagamento. O que é curioso, que daqui a pouco a gente vai conferir algumas passagens bíblicas, a palavra grega é a mesma, miston, mas às vezes é traduzido por salário, às vezes recompensa e às vezes galardão. Então, quando eu te pergunto, o que é galardão? É aquilo que a gente vai receber lá no céu. Será que é só no céu? Será que galardão a gente recebe apenas no céu? Fique com isso no seu coração e eu quero que você me acompanhe aqui nesse tempo de reflexão. Pode passar e aí nós vamos nos ater um pouco mais. Abra comigo o texto de Marcos e vamos pensar o que falou Jesus sobre o galardão. Qual deve ser a relação do crente quando pensa na expressão galardão, ou seja, benefício, recompensa? Abra lá, Marcos capítulo 9, vamos ler ou vamos acompanhar a leitura do verso 41. Marcos, capítulo 9, o verso 41, disse assim Jesus: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá. Então aparece a expressão galardão. Aqui Jesus não se refere aos céus. Aqui ele se refere a um tipo de recompensa que os crentes recebem, porque sentindo no coração, entenderam que é dever e ao mesmo tempo com alegria, sem esperar recompensa, fizeram a obra do Senhor. Então comece a refletir comigo. Você não faz o bem quando você tem oportunidade, você não faz o bem esperando receber. Você faz porque foi tocado no seu coração. Às vezes, se você pudesse escolher, você até, quem sabe, escolheria não fazer. Mas você foi tocado em seu coração de tal modo que você decidiu fazer, cumprir o mandamento do Senhor, e segue a sua vida. Você cumpriu aquela tarefa. Comece a pensar agora comigo. E de repente, em algum momento, chega sobre a sua vida uma bênção que você não esperava. Aí acompanha o meu raciocínio. Será que não foi uma recompensa que Deus te deu porque você está cumprindo o seu propósito? Percebe? Então, primeiro fazer, primeiro cumprir, porque é dever, há uma expectativa do nosso coração de andar com o Senhor, então a gente simplesmente faz. Então aí se aplicaria aquela bênção que você não tinha pedido, aquela bênção que você não estava clamando do Senhor, mas ao mesmo tempo você fez a obra do Senhor, fez porque devia fazer, fez porque crê que deve fazer. Em algum momento chegou uma bênção temporânea à sua casa, amém? Palavra do Senhor.
Vou ler de novo. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum você vai perder o seu galardão. Deus, como diz Hebreus no capítulo 6, verso 10, se enganado não estiver, Deus não é esquecido, ou Deus não é injusto para deixar de vos retribuir galardão por aquilo que vocês têm feito no reino dele. Ninguém de nós, em sã consciência e coração sadio, faz o bem esperando o receber. Dá um presente dia 12, semana que vem, né, namorados? Esperando, eu tenho certeza que ela vai comprar, então vou comprar um também. Aí você compra, chega no dia, ela não te comprou um presente. E aí, você vai ficar triste? Se ficar, não tem a ver com o contexto que falou Jesus. Abra o próximo texto, Mateus capítulo 5. Mateus, no capítulo 5, depois de uma longa sequência de bem-aventuranças que disse Jesus, no verso 12, de modo maravilhoso, de novo fala Jesus, só que agora referindo-se aos céus. Mateus capítulo 5, verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa, aqui está galardão, no português, né? O vosso galardão, agora ele fala, nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Qual a diferença nesse contexto? Que agora Jesus não está falando de presentes, agora Jesus não está falando de aquele benefício que você fez em favor do outro, mas agora ele faz referência ao céu, seu Maurício. Por quê? Porque ele diz que aqueles que são separados para um propósito de Deus, nem mesmo os sofrimentos desta vida os deixará fora da recompensa que vão receber na eternidade. Então, o galardão não faz referência apenas às coisas que nós vamos receber no céu, que são promessas do Senhor. Mas, neste caso, bem diferente de bênçãos que a gente espera para esta vida, e, portanto, nessa existência, nessa terra, o galardão aos céus, nesse texto, será distribuído depois de ter suportado o sofrer como cristão. Ser perseguido, ser humilhado, bem diferente da teologia, se é que eu posso usar essa expressão, que eu não gosto, quando aplicada a essa palavra, bem diferente da teologia da prosperidade, onde todos buscam a Deus porque querem sempre receber e quase sempre receber bênçãos materiais. Agora também, Apocalipse capítulo 22. Então, pela terceira vez, vamos ver e conferir, aparecer na Escritura a palavra galardão. Em Apocalipse, no capítulo 22, no verso de número 12. Apocalipse 22, versículo 12, amém? E eis que venho sem demora, e comigo está o poder de dar retribuição. O poder de retribuir. E eis que venho sem demora, disse o juiz, Jesus, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo o quê? Segundo aquilo que fez, segundo as suas obras. Pastor, mas há também no título da mensagem dessa noite uma expressão que estou curioso para saber a que se refere a palavra antecipação, não é? Que, até porque quando fala em antecipação, então a gente já chega treme, né? Opa, ainda mais quando é 13º, já pensou? Funcionário público, né, Lília? Chega em junho, aí olha, você vai ter o salário, vai ser antecipado, né? Bom, para quem tem a vida econômica em ordem, bem administrada, não, isso não é, para mim não faz diferença, receber agora ou receber lá no final do ano, né? Mas, nesse contexto, a expressão utilizada ali, galardão antecipado, eu quero que você acompanhe comigo para compreender, quando estava refletindo sobre esse tema, o que passou no meu coração, eu quero compartilhar com você. Mais uma vez, e desculpe aí ficar insistindo você na Escritura, indo para lá e para cá. 2 de Coríntios, no capítulo 5. Eu vou ler para você
a partir do verso 1. 2 de Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. Antecipar a bênção que Deus tem para nós. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 1 e seguintes. Sabemos que se a nossa casa terrestre de tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, aqui Paulo usa uma metáfora para dizer o seguinte, né? A ideia de estar vestido, a ideia de não passar vergonha, tá? Então, vestindo com o manto santo, ou seja, andando no caminho. Verso 4, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Observe o verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Até aqui. Pastor, o que o senhor quer dizer com esse texto aí? Duas coisas. A primeira delas, irmãos, irmãs, é neste corpo, portanto, é nesta vida, é aqui na terra, que nós experimentamos a nossa vida com Deus. Então, a nossa vida com Deus, abençoada, transformada, a nossa salvação, não é algo que vai acontecer depois que você morrer e ir para a glória do Pai. Lá será a consumação, lá será a conclusão. Por isso, quando nós falamos de galardão antecipado, significa nada mais, nada menos do que o cuidado que Deus tem para com os seus eleitos. E por isso, irmãos e irmãs, nós não vivemos a nossa espiritualidade, a nossa fé, em razão de bênçãos, sejam elas quais forem. Porque nós sabemos, na verdade, que a nossa vida, toda ela está diante do Senhor. E tenho falado aqui e ali sobre esse tema, que na vida de um crente não se configuram as palavras sorte e azar. Porque a nossa vida está diante do Senhor. Nada acontece na vida do seu povo se não for um propósito de Deus. Então, quando nós falamos de galardão antecipado, nós estamos falando de duas coisas fundamentais. A primeira delas, a certeza de que nós somos salvos e lavados em Cristo Jesus. Amém? E a segunda tem a ver com esta vida aqui nessa terra. Que cada coisa, cada detalhe, cada bênção material, cada coisa que acontece na sua vida tem o DNA da mão de Deus. Cada momento da sua vida, eu não tenho dúvida disso, de que há um propósito de Deus para aquilo estar acontecendo. Começa a perceber então que a galardão, ou seja, a recompensa que nós temos no Senhor, nós já temos a antecipada essa recompensa, porque nós vivemos já agora, nesta vida, os frutos de uma nova vida em Cristo. É por isso que Pedro vai nos dizer que em qualquer situação a gente, mesmo passando por sofrimento, 1 Pedro, aliás, hoje pela manhã, a gente leu de novo o texto, 1 Pedro, no capítulo 4, quando ele vai dizer que nem mesmo os sofrimentos nos afastam de Cristo. E por que não? Porque Ele antecipa em nós, nesta vida, quando estamos passando por dificuldades, sofrimentos, Bruno, o Espírito Santo antecipa em nós aquilo que a gente vai viver apenas no final, quando Deus nos chamar assim na sua glória. E é por isso que nós não desistimos de andar com o Senhor. Então é essa bênção antecipada, e quando ela chega, você tem a sensação, ora pois, Magda, eu nem estava esperando
e chegou a bênção. Essa bênção é a chamada bênção temporã. Um livramento que você recebeu que só 3 dias depois foi descobrir que era um livramento. Bênção temporã. O texto de Hebreus que nós lemos há pouco, na liturgia, capítulo 13, Deus te colocou uma situação, você começou a fazer, sem muito entender, sem como entender muito aquela situação. Ele fala que você estava hospedando alguém, você estava cuidando de alguém na sua casa, e ele fala, sem saber, você estava hospedando anjos. Ou no vídeo que nós vimos um pai que decidiu cumprir uma tarefa enorme para realizar o desejo de um filho cadeirante, depois descobriu que todo aquele esforço físico que ele precisou de fazer, se preparar para realizar o desejo do filho, salvou a vida dele, porque pôde corrigir o problema do seu coração, bênção temporã que você não esperava. Abra comigo o texto de Deuteronômio, no capítulo 3º, texto que eu já citei aqui dezenas de vezes em outras ocasiões. Gosto muito e esse texto é bastante didático. Deuteronômio, capítulo 3º. Porque não é aquilo que nós pedimos, que a bênção temporã não é o que você pede, nem merece, mas é quando Deus te surpreende e te manda sem você aguardar. Quando pedimos, por vezes insistimos, não temos garantia nenhuma de que vamos receber. O exemplo claro é este de Deuteronômio, no capítulo 3, verso 25 e verso 26. Eu vou ler do verso 23 para você compreender o contexto. Deuteronômio 3, verso 23. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo, estava pedindo uma bênção de Deus, ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. E então vai pedir a bênção. Rogo-te, me deixes passar, para que eu veja esta terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor se indignou muito contra mim, por vossa causa, por causa de Israel, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Uma bênção que foi insistida, uma bênção que foi clamada, e um homem que nós podemos dizer, Bel, que se tem alguém na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, que merecesse uma bênção, ou ter uma oração como esta atendida, este homem era Moisés. Numa linguagem figurada, Érica, poderíamos dizer, olha, alguém que poderia tirar a sua carteira ali de militar, de alta patente, e dizer, olha, Senhor, eu tenho direito a essa bênção. Esse homem é Moisés. E Deus simplesmente diz a ele, olha, não, basta, não insista mais. Por isso, irmãos e irmãs, a bênção temporã é um mimo, é o cuidado que Deus tem com os seus eleitos, e não é no seu tempo. É no tempo do Senhor. E porque nós vivemos assim, porque a salvação que é aquela gloriosa que nós teremos no último dia, aquela garantia da salvação, não é o que você vive apenas lá no final. O tempo todo Deus vai antecipando essa graça, nos movendo o coração, nos fazendo firmes, ainda que tendo todos os motivos para parar, sobretudo quando a nossa oração, aos nossos olhos, não é atendida. E você pensa que Moisés deixou de seguir a Deus porque Deus disse a ele não? Ao contrário, aí é que ele ficou mais crente ainda. Abra o texto de Jó, um pouquinho mais à frente que você está lá em Neemias. Vá um pouco mais adiante, você vai encontrar Jó. Na abertura do livro, no capítulo 1, Jó, no capítulo 1, também o verso 1, abertura do livro, a descrição que nos chama a atenção de quem era Jó, já está posta logo no primeiro versículo. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A história de Jó você conhece.
Também um segundo personagem que poderíamos dizer, olha, alguém que tinha credenciais, Selma, para pedir a Deus, Senhor, eu preciso dessa bênção agora, no meu tempo, Cronos. Então Deus responde para ele muito mais tarde, no tempo divino, que é Kairos. Tempo que nós não temos controle. Poderíamos aqui pensar, refletindo, um tempo temporão, totalmente fora do seu planejamento, porque Deus age assim. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Um último texto, pastor, para aqueles que não podem vir à escola dominical, a gente faz tudo junto à noite, tá? Então, paciência um pouquinho para você compreender ou para você refletir comigo nesse tema proposto, até porque está abrindo a série do mês que nós vamos refletir. O último texto citado aqui ainda na introdução, Isaías capítulo 65. Abra lá comigo, Isaías 65. Ainda sobre bênção temporã, o cuidado que Deus tem com o seu povo, os seus eleitos. Isaías 65, eu vou ler para você o verso 23 e o verso 24. Isaías 65, o verso 23 e o verso 24. Ele falando do tempo que Deus tem para os seus eleitos, quando ele fala de novo céu e nova terra, que apenas Deus tem o controle sobre esse novo céu e essa nova terra. Então, no contexto, ele diz, verso 23, não trabalharão em vão ou debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Irmãos e irmãs, com essas palavras iniciais da nossa reflexão sobre bênção temporã, um crente que é maduro na sua fé, ele sabe que precisa de bênção, sim, de toda sorte, mas ele não faz da sua fé, ele não faz da igreja que escolheu para frequentar, ele não faz da religião que escolheu por alguma forma seguir, ele não faz disso a causa da sua fé. Um crente que dá sinal de maturidade espiritual é aquele que está com o Senhor em qualquer situação, tal qual Moisés, tal qual Jó, tal qual o próprio Cristo. E por isso, irmãos e irmãs, sim, quando nós não vivemos mais em busca de bênçãos, quais sejam as bênçãos que solucionam problemas, que trazem restauração material, espiritual, emocional e uma série de coisas, todas as coisas que nós precisamos, essas coisas não devem ser a primeira motivação que nós devamos ter como condicional para seguir a Deus. Nós seguimos a Deus porque Deus nos converteu em Cristo Jesus. Ele nos fez uma nova criatura. Ele nos fez prostrados e reconhecendo que Cristo é o nosso Senhor. E quando nós assumimos um compromisso com Deus, incondicional, de ser fiel a Deus em qualquer situação, de andar com o Senhor em qualquer situação, essa lógica se inverte. Nós não vivemos mais em busca de bênçãos, mas nós vivemos em reação à bênção que já foi alcançada, que é de uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso, a bênção temporã é aquela que você está seguindo a sua vida, cuidando da sua fé, do seu ministério, da sua família, e de repente, Deus bate a porta e manda lá na tua casa um mimo, sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você, amém? É assim que Deus faz com o seu povo. Vamos terminar? Volte lá para Neemias, porque senão perde o sentido esta reflexão. Neemias, no capítulo 6, num primeiro momento, eu quero dizer para você, viva na terra como se você estivesse vivendo no céu. Na carta aos Hebreus, o autor vai dizer, cidadãos dos céus. Então a vida do crente é vivida na terra como se ele estivesse no céu. Por quê?
porque ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Deus fala no seu coração, desculpa, quando Deus fala nos seus ouvidos, você compreende claramente que Deus está falando com você. Um exemplo é a chamada de Neemias. Neemias era homem de Deus, estava trabalhando como escravo na casa de rei, ainda que numa posição social, para o seu tempo, razoável. Afinal de contas, ele era o chefe de cozinha do rei Artaxerxes. Ele nem imaginava, portanto, imagina a bênção temporã, dona Eva. Ele nem imaginava que Deus ia mandar uma comitiva na casa dele, num outro país. E aparece lá uma comitiva e começa a dizer como estavam as coisas em Jerusalém. Onde está isso, pastor? Abra comigo a introdução do livro, no capítulo 1. Neemias, no capítulo 1, vai uma comitiva até a casa de Artaxerxes. Neemias, no capítulo 1, verso 2: Veio Hanani, um de meus irmãos judeus, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Espera aí, até aí. Neemias estava cuidando, Diego, da sua vida, das suas coisas, administrando o seu trabalho, a sua profissão, e de repente, porque ele era servo de Deus, Deus manda uma comitiva e muda radicalmente a vida dele. E ele sente no coração que era chamado, ele chora, ele tem compaixão, um sentimento patriota, porque nasce no seu coração: eu sou judeu, aquela terra é minha terra, aquele povo é meu povo, e esse Deus é o meu Deus. Ele não teve dúvida. E por que isso é importante, igreja? Porque quando ficar difícil na sua vida, na sua casa, na sua família, você não pode se esquecer disso. O Deus que começou boa obra em você, Ele há de completar. Promessa de Paulo. Porque quando ficam difíceis as coisas na nossa vida, as nossas coisas, a gente começa a contestar Deus, igreja, fé, pastor, conselho, ministério de louvor. É assim que a gente age, porque o inimigo fica ali, colocando tentações no nosso ouvido, sem parar. Por isso, o desafio, viver na terra como se já estivéssemos vivendo no céu. Porque isso é importante, porque aí a gente vai, mesmo em sofrimento, mesmo em tempos de dificuldades, a gente tem motivo de sobra para glorificar o Senhor. Por tudo o que acontece na vida de Neemias, foi exatamente o chamado que Neemias teve. Foi o sustentáculo para ele enfrentar todos os contrários, as dificuldades que teve, para depois ter ali aquela bênção temporã. Capítulo 6 de novo, já estamos terminando. Versículo 15. No capítulo 6, no versículo 15. Acabou-se, pois, os muros aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Mês de setembro. A sensação que nós temos aqui é a sensação de tempo recorde. Quando aparecem Sambalate, Tobias e Gesem, aqueles que queriam, presbítero Marcos, que os muros continuassem derribados, aqueles que trabalhavam contra, em um momento ele chega: me escuta, vocês querem terminar os muros num dia só? Não num dia só não, mas em 52, um tempo recorde. Tudo dizia que nada iria funcionar. Isso é chamado de tempo, de temporão. Sabe quando todos dizem para você: desiste, esquece, não é para você? Mas Deus falando no seu coração: contra tudo e contra todos, continue, porque essa bênção eu vou mandar na sua casa.
Viva na terra como se você estivesse vivendo no céu. Seu compromisso com Deus. Às vezes, é preciso fechar ouvidos e olhos, mesmo quanto àqueles que estão à nossa volta. Marido, mulher, filhos, mãe, pai. Até porque disse Jesus, aquele que ama mais ao pai ou à mãe, a empregada doméstica ali, o seu criado, aquele funcionário, o cachorro, o gato, o papagaio, mais do que a mim, não está pronto para mim. Não está pronto para mim. Capítulo 4 de Neemias, sobre prudência. Viva na terra como se estivesse vivendo no céu, mas também viva com prudência. No capítulo 4, ore, sim, muito, mas também haja. No capítulo 4, versos de número 7 e seguintes, mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se de todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém, suscitaram confusão ali. Olha só que coisa linda, verso 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Faz uma pausa aqui, olha aqui. Sabe aquele crente que fica de igreja em igreja, fazendo tudo que é campanha de oração? Sabe o que fez Neemias? Orou a Deus porque havia gente na própria comunidade que era contra. Ele foi para brigar com aquelas pessoas? Não. Ele orou, mas também tomou uma atitude. Colocou guarda no muro. Agir o tempo todo, prudência. Então, viver na terra como se estivesse vivendo no céu. Coloca assim o seu coração diante do Senhor, mas também haja com prudência, com sabedoria. Verso 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, eles não precisam ficar sabendo disso, nem ver, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim, a gente para essa obra. 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos, e inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Até aí. Por isso, o que nós vemos com Neemias vive na terra como se estivesse vivendo no céu. Plena convicção de que Deus tinha um propósito para aquele momento da sua vida. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós temos plena convicção de que Deus nos chamou para um propósito de fé, comunhão, compromisso, nós não sucumbimos diante dos problemas, das dificuldades que virão e que têm vindo. Nós agimos, nós oramos, mas sobretudo na terra nós estamos antecipando algo que nós teremos apenas no final. Antecipando o quê, pastor? A plena certeza e a convicção de que Deus é o nosso Senhor e o nosso Salvador em Cristo. Por isso nada nos abala. Nada abala, porque nós não vivemos e nem administramos a nossa vida em função de bênçãos que nós precisamos. Deus sabe que nós precisamos. Por isso Ele prepara e tem mostrado as bênçãos temporãs. Deus sabe. Segundo momento, para a gente terminar. Viva intensamente a iminência do tempo de Deus. No capítulo 2 de Neemias, eu vou destacar para você todo o texto, irmãos e irmãs, todo o texto dos 13 capítulos da carta de Neemias, você vai encontrar dezenas de vezes a expressão, então nós oramos a Deus.
Neemias é descrito como um homem de oração, Vera, exatamente por causa daquilo que está escrito no livro. Em todos os capítulos, diante da situação difícil, esse homem parava e orava. Mas quando terminava a oração, Érica, pensa num homem que agia com intensidade, que trabalhava, não sucumbia diante dos contrários. Sim, gente contra, dentro de Jerusalém. Às vezes a gente vai encontrar gente contra dentro da nossa própria casa. Mas se você tem sido fiel na oração, tem falado com Deus, seus ouvidos estão bem afinados e você tem ouvido claramente a voz do Senhor no teu coração, então haja, fique firme, firme no Senhor. Por quê? Porque Ele tem te sustentado e tem falado ao seu coração. Vamos terminar, capítulo 2 de Neemias, verso 18. Veja. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Mais um momento que ele vai falando, que Deus o tempo todo estava comigo. Então ele tem ali a visão de Deus. No capítulo 4, verso 14, nós já lemos. Na seguinte aí, no verso 14, quando ele fala, né? Inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande, temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa, ou seja, oração, mas também ação. No capítulo 5, na sequência, verso 14, depois verso 18 e verso 19. Verso 14, também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Faz uma pausa aqui. Ou seja, mesmo trabalhando, mesmo sendo governador, mesmo tendo direito de salário, nem isso Neemias faz questão de receber. Ele diz, olha, eu não fui pesado na obra do Senhor. Tamanha era a convicção que ele tinha do seu chamado. Por isso ele podia enfrentar ali aqueles que eram contrários àquele ministério. Verso 18, verso 19. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas as aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. E na sequência, capítulo 6, verso 14, então ele diz, lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e também dos profetas que procuraram atemorizar-me. Até aqui. Vou terminar dizendo para você, quando você tem plena convicção do propósito que Deus tem na sua vida, e você tem pessoas do seu convívio que não compreenderam esse propósito e que estão perturbando a sua vida, não brigue com elas. Coloque o nome delas na oração. Foi o que fez Neemias. Senhor, nas suas orações, ele fala, Tobias, está sendo muito difícil na minha vida, no meu ministério. Fala, Senhor, Sambalate, está sendo muito difícil na minha vida. Senhor, uma tal de profetisa, Noadia, está sendo muito difícil na minha vida, no meu ministério. É assim, irmãos e irmãs, que a gente age. Porque quando a gente vai falar com as pessoas que estão tirando o nosso sono, a gente não tem o jeitinho de Deus. E olha que eu sei o que eu estou falando. Então deixa, não fale. Fale para Deus. Deixa Deus cuidar. Aí lá no final, durante a semana, leia o final da história. Lá no capítulo 12 e no capítulo 13. O que Deus fez com essas pessoas? Sambalate, Tobias e Gesem. Por isso, irmãos e irmãs, viver na terra como se nós estivéssemos vivendo no céu. A intensidade da nossa comunhão com Deus. Bênção, seja ela qual for,
material, emocional, alegria, conquistas, faça aquilo que você tenha que fazer. Não molde a sua vida em busca de bênção. Viva a sua vida com intensidade, porque no tempo certo, a bênção temporã, ou seja, que você não esperava, vai chegar na sua casa e vai trazer alegria para você e para todos os seus. Amém? Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.